A leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, Editora Jocum. Leitura da parte 1, capítulo 9, Lidando com a maldição. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados e iniquidades não confessados e não resolvidos devidamente pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós ou a nossos pais, impõem um jugo de maldições que podem facilmente ser identificados. Resumidamente, quero apresentar um quadro abrangente de sintomas mais comuns que certamente indicam a presença de maldições. Em Isaías 65, versos 6 e 7 diz: Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, e dar-te-ei a recompensa no seu seio, a vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incensos nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Tópico: sintomas comuns da existência de maldições. Lista: 1. Legado familiar de feitiçaria. Quando se percebe um cajado de feitiçaria sendo passado de geração em geração, em cada geração, uma ou mais pessoas envolvidas diretamente com o ocultismo, magia, bruxaria, satanismo e sociedades secretas. Como sintoma latente, pessoas desde crianças apresentam dons espirituais, como premonição, visão de espírito, audição de vozes, desdobramento, viagem astral, adivinhação, incorporação e guia de entidades e outras formas de mediunidade. A pessoa desde cedo é acometida por uma forte atração e desejo estranho ligado ao ocultismo, filmes de terror e feitiçaria. 2. Enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Doenças congênitas, insônia, sonolência, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, perda, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo, etc. Acredito que muitas doenças congênitas podem ter uma conotação espiritual no aspecto de herança espiritual. Esses espíritos interferem de alguma forma na estrutura genética da pessoa. Se o próprio homem, com sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao genoma, imagine os demônios. Lembro-me de um caso em que o neto tinha o mesmo nome do avô e com a mesma idade com que o avô falecido contraiu determinada doença, ele também a contraiu. Casos como este refletem uma possibilidade consistente de maldição. Em ministrações nessa área de heranças espirituais, temos presenciado muitas curas físicas surpreendentes em relação a doenças congênitas. 3. Esterilidade. Tendências ao aborto, problemas menstruais crônicos e de caráter anormal. É importante considerar a esterilidade espiritual e profissional também. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre. Animais de estimação morrem, a empresa que ela trabalha quebra, amigos abandonam, a igreja divide, etc. 4. Quadros de desintegração familiar, cadeias de adultério, separação conjugal e divórcio, ódio, rupturas e inimizades na família, inversão de papéis entre marido e mulher, e etc. 5.
insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Perdas, roubos, dívidas constantes, avareza, casos de bancarrota e falência na família. Pais e avós eram ricos e que perdem tudo de uma hora para outra, etc. 6. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. Atendi um caso de uma pessoa que passou por 7 cirurgias em apenas um ano. Havia sido instrumento de Dr. Fritz, entre aspas, por anos a fio. E após sua conversão, além de enfrentar doenças constantes na família, esta entidade vinha se alimentando do seu sangue derramado em cirurgias frequentes. 7. História de suicídios na família. Forte sentimento de fracasso. Quadros de depressão caracterizados por pensamentos de suicídio. Apatia crônica. Medo obsessivo de morrer ou de ficar doente. 8. História de homicídios e crimes na família. Sentimento de perseguição. Perigos de noite contínuos. Medo e sensação contínua de morte. Ódio descontrolado a ponto de desejar a morte de pessoas. Tendências ao crime. 9. Insanidade e colapsos mentais, crônicos ou cíclicos. Desintegração psicoemocional, causando internamente depressão, múltiplas personalidades, crises de loucura, tristeza crônica, solidão, neurose, fobias, pânico, colapso nervoso. 10. Problemas anormais e desvaneios na área sexual, tal como homossexualidade, forte atração sexual por pessoas do mesmo sexo e nenhuma atração pelo sexo oposto, desejo sexual desordenado, neurose sexual, apetite sexual incontrolável ou impotência e frigidez, apetite sexual ausente. Casos de impotência sexual sem diagnóstico médico são frequentemente ligados à obra de feitiçaria e magia negra. Feitiçaria sexual. Capacidade sobrenatural de atração e sedução. Influências malignas que funcionam como um feromônio sexual. Sexolatria, pornografia e masturbação. Pessoa com a mente viciada em fantasias sexuais. O cérebro é o principal órgão sexual. Sonhos eróticos constantes e relações com espíritos. Exibicionismo, desejo anormal de exibir os órgãos sexuais. Fetichismo sexual, fixação e interesse sexual em uma parte do corpo ou em objetos da pessoa desejada. Masoquismo, desejo extremo de obter prazer sexual através do sofrimento físico ou agressão moral. Pedofilia, atração sexual por crianças, normalmente pessoas abusadas na infância, tornam-se adultos pedófilos. Transexualismo, o indivíduo não aceita o sexo e deseja mudá-lo. A pessoa está convicta de que nasceu com o sexo errado, muitas vezes sente ódio de Deus. Travestismo, prazer em trajar-se como o sexo oposto. Não necessariamente tem relações homossexuais, mas sente o prazer de estar travestido. Mudança de identidade sexual. Tópico 11. Transferência familiar de comportamento e vícios. Por exemplo, quando o pai morre, ou a mãe, ou algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento, percebe-se claramente que uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica. 12. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvezes e perda de filhos. Mortes estranhas de caráter repetitivo. Todos os homens morrem com determinada idade. A maioria das mulheres na família morrem com câncer. Alto índice de suicídio. Todos os primogênitos morrem jovens, de morte violenta. Todas as mulheres abortam o primeiro filho, etc.
13. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário: prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos. Quando se percebe um percentual acentuado de pessoas na família com determinado problema, por exemplo, quando 90% dos homens na família são alcoólatras, quase todas as mulheres são mães solteiras, etc. Relato de uma história verídica. Esta é uma história autêntica de duas famílias norte-americanas contadas por Marilyn Hickey. Max Jukes era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max custaram mais de $1.250.000, dólares do século XIX, ao governo norte-americano. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max. Sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência das universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores estaduais e os outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos como benfautores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Foi um superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo. Tópico: de onde vem a maldição? A palavra maldição ocorre em torno de 200 vezes na Bíblia. É um assunto muito vasto, que precisa ser bem estudado e compreendido. A maldição sempre vem de uma base legal em relação à lei e aos mandamentos divinos, ou seja, toda aliança e todo mandamento carregam uma maldição, ou seja, uma punição caso sejam violados. Maldição nada mais é do que a punição da quebra da lei. Talvez a palavra mais adequada aqui seja castigo. Tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual são regidos por leis. A diferença entre uma lei e um conselho é que a lei é sancionada pela punição. Caso contrário, ela perderia sua força, trazendo o caos para os relacionamentos. Por mais que as pessoas estejam acostumadas com a impunidade, espiritualmente, a lei de colher o que semeia não será quebrada. Provavelmente nós é que seremos quebrados. Ninguém escapa de colher o que semeia. A lei não aceita desculpas e não perdoa a ignorância. Só existe um caminho: o sacrifício de Jesus. Abre aspas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Fecha aspas. Isso está em Gálatas 3, verso 13. Onde existe ilegalidade humana, coexiste a legalidade demoníaca. Ou seja, Satanás precisa de uma legalidade para agir.
ele só pode agir conforme com a lei divina. Por isso, Satanás é um legalista por excelência, o mais cruel advogado de acusação, e está continuamente pleiteando os seus direitos diante de Deus. Capítulo Apocalipse 12, verso 10, na parte B, diz assim: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Não devemos cogitar uma proteção divina independente da nossa coerência espiritual com os princípios do reino de Deus. Toda maldição se baseia numa causa coexistente. A maldição sem causa não encontra pouso. Isto está em Provérbios 26, verso 2. Tópico: carregamos a maldição e a bênção de nossos antepassados. Assim como a obediência produz um crédito geracional de bênçãos e promessas, por sua vez a desobediência sistêmica produz um crédito acumulativo de injustiça que autoriza uma perseguição espiritual de natureza correspondente à iniquidade praticada nas sucessivas gerações. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. Pelo fato de lermos a Bíblia condicionados pela nossa impregnada mentalidade ocidental, acabamos ignorando a lei da herança. Como ocidentais, adotamos uma visão individualista da vida. A lei da herança não precisa fazer muito sentido para nós. É muito injusto no contexto da nossa cultura ocidental o pecado de alguém produzir uma consequência nas gerações sucessivas. Isso não se enquadra em nosso contexto cultural. A cultura, porém, não pode estar acima da Escritura. Ao nos depararmos com as tantas genealogias existentes na Bíblia, podemos avaliar o grau de importância que Israel aprendeu a dar à herança familiar e às suas raízes. As raízes de uma pessoa revelam também as raízes dos seus problemas. Raízes, por natureza, ficam enterradas e, por isso, estão sempre muito bem escondidas. Essa ignorância em relação à nossa herança familiar é sintomática. O poder da iniquidade dos pais tem autorizado a atuação de muitos espíritos malignos. Ao ignorar esse fato, passamos a conviver desnecessariamente com uma série de influências perniciosas, as quais correspondem aos pecados cometidos e não resolvidos dos nossos pais. Bênção e maldição constituem a essência do princípio da aliança e herança espiritual, ou seja, a própria família e descendência estão incluídos. Veja o que diz Deuteronômio 30, verso 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Na parábola do credor incompassivo, Jesus endossa essa verdade espiritual. Abre aspas. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fizessem vendidos ele e a sua mulher e seus filhos e tudo o que tinha para que pagasse a dívida. Fecha aspas. Isto está em Mateus 18, verso 25. Quando Geazi se corrompeu, Eliseu declarou a maldição que ele acabara de invocar. Abre aspas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Quando Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Fecha aspas. Isso está em 2 Reis 5, 27. Por que não apenas ele ficou leproso? A Bíblia deixa claro que ele veria as consequências dos seus pecados na sua descendência. Que responsabilidade! Da mesma forma, quando Joabe, chefe do exército de Israel, matou injustamente Abner
que acabara de se aliar a Davi, o próprio Davi mencionou a maldição que passara a vigorar. Abre aspas. Inocente, para sempre sou eu e o meu reino para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenta ao bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Fecha aspas, isso está em 2 Samuel 3, dos versos 26 a 29. O que sua família e descendência tinham a ver com o seu crime? Joabe também veria as consequências do seu crime na sua descendência. Acã também cobiçou e escondeu alguns despojos da batalha na qual havia sido amaldiçoados por Deus previamente. Ele trouxe derrota sobre Israel e morte para si mesmo e para sua família inteira. Isto está em Josué 7, do 1 ao 26. As consequências do seu pecado atingirão muitas pessoas inocentes. Este texto no Novo Testamento esclarece ainda mais a mentalidade judaica de acordo com a perspectiva bíblica acerca da maldição hereditária. Veja o que está escrito em Mateus 27, dos versos 24 e 25. Abre aspas. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Fecha aspas. Eles tinham uma clara consciência de que a maldição automaticamente se estende à descendência. Após essa declaração, a maldição invocada tem pesado sobre cada geração do povo judeu. Desde o massacre de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, onde milhares foram crucificados e queimados vivos, até o Holocausto na Segunda Guerra, o povo judeu tem sido perseguido, assassinado, desprezado, odiado e etc. Por mais que não gostemos dessa ideia de os nossos pecados exercerem uma consequente maldição sobre nossas descendências, esta é uma das imutáveis leis do mundo moral. Tópico: o poder da confissão intercessória. Assim como o pecado de uma pessoa pode produzir uma maldição que influenciará de alguma forma os seus descendentes, quando essa iniquidade é intercessoriamente confessada e levada para a cruz, essa mesma influência é anulada na vida de toda essa descendência. Veja o que está escrito em Romanos 5, verso 17. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fecha aspas. Esse tipo de intercessão que confessa determinada iniquidade que desencadeou uma maldição que se expressa de forma latente pode e deve ser feita várias vezes e com a maior representatividade possível. Um elemento fundamental que determina os efeitos de uma intercessão é o nível de concordância. Abre aspas, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus, fecha aspas. Isso está em Mateus 16, verso 19. No exemplo de Israel, que além de ser uma nação, é uma verdade, uma família, a casa de Jacó, uma vez por ano, no Yom Kippur, dia do perdão, toda a nação, família, se reúne para um dia de confissão de pecados e iniquidades. Esse dia tinha uma fama interessante. Era o dia em que Satanás era totalmente derrotado.
Alguns estudiosos mencionam que foi exatamente no Yom Kippur que Jesus disse: "Eu via Satanás como um raio cair do céu", descrito em Lucas 10:18. A família de Davi também exercia esse poderoso princípio de libertação e batalha espiritual, reunindo-se anualmente para um tempo de confissão de iniquidades, restauração e consagração da linhagem a Deus. Sacrifícios sempre apontam para a remissão de pecados, culpas e iniquidades. Abre aspas. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o que deixasse ir correndo a Belém, sua cidade. Portanto, se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Fecha aspas. Isto está em 1 Samuel 20, verso 6. Como a igreja e família, precisamos resgatar esse princípio de nos reunir como povo, que se chama pelo nome do Senhor, para confessar nossos pecados, bem como as iniquidades dos nossos pais. Isso purifica a linhagem familiar, limpa os céus sobre a igreja e sara a terra em que vivemos. Ver 2 Crônicas 7, verso 14. Moisés, Daniel, Neemias e muitos outros intercessores tinham o mesmo entendimento profético de quebrar maldições hereditárias e territoriais. A Bíblia expõe que todo um embasamento que respalda a confissão dos pecados dos nossos antepassados como uma ordenância de Deus. Abre aspas. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Fecha aspas. Levítico 26, versos 40 a 43. Em Daniel 9, verso 16 diz: E Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Portanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em seu redor. Fecha aspas. Em Neemias 9, verso 2 diz: E a geração de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se de pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Fecha aspas. Fim da primeira parte do capítulo 9.